Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência àquelas relações que nós havíamos combinado da história geral e história do Brasil, o primeiro episódio havia sido a Guerra de Sucessão ao Trono Espanhol, 1701-1714. Hoje nós vamos falar do Congresso de Viena, no ano de 1815. Na verdade, o início do século XIX é marcado pela consolidação da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, através do golpe 18 do Brumário em 1799, consolida a Revolução Liberal e Burguesa da França. Num primeiro momento, o consulado napoleônico até 1804, ele procura reestruturar internamente a França, para depois tentar projetá-la no continente europeu, através do Império Napoleônico. E essa expansão napoleônica vai se dar basicamente até 1812, onde eles são derrotados na Rússia, que é o primeiro país, de certa forma, a romper com o bloqueio continental. A partir da derrota napoleônica em Leipzig, em 1813, reúne-se os países absolutistas da Europa, e quando eu estou falando em países absolutistas europeus relacionados ao Congresso de Viena, eu estou me referindo basicamente a Rússia, a Prússia e a Áustria. Eles se reúnem em Viena para tentar reestabelecer um mapa político europeu anterior à Revolução Francesa. Inclusive, durante o processo revolucionário, formam-se coalizões absolutistas para tentar invadir a França e acabar com a Revolução. O próprio rei Luís XVI tentou fugir para a Áustria e foi reconhecido nas fronteiras desses dois países. E o que o Brasil tem a ver com o Congresso de Viena? Em 1808, em virtude da expansão napoleônica, a família real transfere-se para a sua colônia na América. Tu tens uma inversão política com a instalação do governo português no Rio de Janeiro. Dom João VI, príncipe regente, para participar do Congresso de Viena, teria que voltar a Portugal. Era uma exigência do Congresso. Porém, como havia uma infraestrutura criada no Rio de Janeiro, basicamente, em virtude da chegada da família real, imprensa régia, arsenal militar, universidades, bancos, Casa da Moeda, tem uma infraestrutura criada no Rio de Janeiro para receber a família real. O Dom João resolve elevar o Brasil à condição de Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves. Então a relação que se faz é essa. Para participar do Congresso de Viena, Portugal resolveu elevar o Brasil à condição de Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves, justamente para não ter que retornar à Europa. Tem umas outras determinações relacionadas ao Congresso de Viena que dizem respeito ao tráfico de escravos. Proibiu-se o comércio de trabalhadores escravizados ao norte da linha do Equador. Nesse período, o tráfico de escravos se dava muito mais ao sul da linha do Equador. Pacificado Portugal, França, nós temos uma missão artística francesa vindo para o Rio de Janeiro em 1816. Como principal representante, talvez, o Debré. Ou seja, essas relações que se fazem entre o Congresso de Viena e a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves. Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima relação História Geral, História do Brasil.